Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast e estamos entrando no mês de novembro. Pastor, mês de novembro, mês de ação de graças, de gratidão. Então agradeço ao Senhor por você estar aí nos assistindo, nos ouvindo, acompanhando o nosso Parabolando Podcast, compartilhando, fazendo seu comentário, se inscrevendo, enfim, estando conosco nessa jornada aí. Também somos gratos, porque já vai aí praticamente, vai fazer 4 anos que estamos aí no Parabolando Podcast. Gostaríamos de agradecer pela vida do pastor Alfredo, né, que já fizemos aí 3 temporadas juntos, né? Muito obrigado, pastor Alfredo. Tamo junto aí. Muito obrigado por tudo, pelo seu trabalho, dedicação. E agora está aqui o pastor Salomão, lá de Governador Valadares, agora está erradicado aqui nos Estados Unidos, em Denver, Connecticut. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gratidão. Então, Senhor, eu só tenho a agradecer, agradeço pela minha vida, por estar aqui, ter essa oportunidade, e agradeço também, pastor Salomão, por você estar aqui com a gente. Amém. Né? Nessa caminhada aí. É mês de gratidão, nós vamos falar esse mês todo de novembro, vai ser sobre gratidão. Aqui nos Estados Unidos, onde vivemos, estamos, né, nós comemoramos aqui na última quinta-feira do mês de novembro. Né, o dia de ação de graças. Thanksgiving, né? Aqui se fala o Thanksgiving, né? Então, é um dia de ação de graças que as famílias se reúnem, né, para comerem. Tem uma linda história o Thanksgiving, né, que de repente depois a gente pode até falar alguma coisa. Sim, com certeza, né? Aproveitando, pastor, um parêntese, né, Sim. que é um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos, né? Sim, com certeza. O Thanksgiving Sim. Day, né? Uhum. Então é dia de ação de graças, dia de agradecer, e estamos aí para começarmos aí baseado em Tessalonicenses, primeiro, né, no capítulo 5, versículo 18, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e tem uma frase muito interessante que diz: em tudo dai graças. Vamos começar disso aqui, depois a gente vai caminhando aqui pelos salmos também, salmos de ação de graças, né? Sim. E agradecendo ao Senhor por tudo que Ele já tem feito, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele ainda vai fazer ainda, né? Que a obra dele não terminou ainda, com certeza. É isso aí. Tá bom, pastor? E aí, diga lá. Exatamente. Eu gostaria de começar dizendo isso, né? Que o coração grato, né? Ele é a base de Sim. tudo na vida cristã. Sim. E quando a gente tem um coração grato, Deus se agrada disso. E as passagens bíblicas são inúmeras, né? Sim. E nós vamos citar aqui, mas já antecipando um pouquinho, o próprio Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, como ele começava sempre, começou algum milagre dando graças, né? Sim. Ele orou antes, Sim. na multiplicação dos pães. Sim, exatamente. Ele orou antes ao Pai para chamar Lázaro à vida de volta, né? Sim. Então, o próprio Jesus nos ensina isso, né? Que nós devemos dar graças a Deus por tudo. A própria oração do Pai Nosso, né? Que Jesus nos ensinou, Sim. ele ensina a gente a agradecer, né? Uhum, A dar graças a Deus. Sim, porque a gratidão, no caso Então, aí de Jesus, né? Ele deu graças por aquela quantidade tão pequena. Não importa Exatamente. se você tem pouco ou muito, importa na mão de quem está o pouco ou muito. Exato. Certo? E esse pouco, né, pouco fisicamente falando, estava nas mãos de Jesus. E ele deu graças por aquilo que ele tinha ali nas mãos naquele momento. Então, às vezes, a gente tem mais facilidade, né, de ver as coisas que nós não temos. Sim. Do que contar aquelas que temos, né? É verdade. Então, também lembrando o hino clássico, né, do Inário Evangélico, cantor cristão, que fala sobre contar as bênçãos, né? Sim. Conta as bênçãos, diga quantas são recebidas das suas mãos. E aí o autor, ele fala que se você enumerar, você vai ver quantas bênçãos Deus já fez. O quanto Deus já fez. E isso é um fato, né? Sim. Se a gente parar realmente para enumerar, né, as bênçãos recebidas de Deus, a gente nem consegue enumerar todas elas, né? Porque são muitas. Então a gente precisa de fato ter um coração grato a Deus, ser grato por aquilo que temos recebido dele e principalmente pelo maior presente de todos, né? Que é a salvação através de Cristo Jesus, que é a maior graça, né, que nós recebemos, é a graça de sermos chamados filhos de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo,
que nos possibilita isso. Sim. Então, nós temos todos os motivos para dar graças a Deus. Amém, pastor. Beleza, por aí. E Paulo, né, no momento que ele estava escrevendo essa carta, né, aos Tessalonicenses, a primeira carta, ele disse isso, né, em tudo dai graça. Mas como é que é isso, pastor? Em tudo, por tudo? Então, como é que é? Eu tenho até uma versão aqui que eu separei para a gente ler, a versão fácil de ler. Eu já citei ela aqui em outros podcasts. Sim. Eu vou usar de novo a versão fácil de ler aqui, que ela diz assim: deem sempre graças a Deus em todas as circunstâncias, Sim. pois isso é o que Deus quer que vocês façam em Cristo Jesus. Então Paulo tá dizendo aqui para os Tessalonicenses, né? Olha, seja nas coisas boas ou nas coisas ruins, seja nos infortúnios ou nos momentos de bonança, de felicidade, Sim. deem graças a Deus. Porque Deus, ele usa eventos tanto ruins como bons, né, pastor? Para um fim Sim. que ele mesmo determinou, para um propósito que ele tem. Sim. Paulo fala isso também em outra de suas cartas, dizendo, olha, eu sei estar contente em toda e qualquer situação. E Paulo, ele realmente, ele pode escrever preso, isso de né? cadeira, né? Sim. Ele teve, ele passou de fato por isso. Ele passou por momentos de incrível abundância. Sim, ele, né, certeza. era o início do ministério dele, né? Sim. Ele tinha todas as coisas, tinha abundância de todas as coisas, e teve também durante o ministério, quando as igrejas supriam, né, aquilo que ele necessitava, mas ele passou também por momentos de escassez, ele Sim. passou por fome. Ele teve um momento na prisão que ele pediu para trazer o livro e a capa, né? Capa significa proteção. Então, né? ele estava precisando ali de uma capa para se abrigar do frio, né? Sim. Então, os livros que ele era um estudioso e ele queria muito né, fazer suas leituras. Então, assim, ele disse assim, olha, eu sei estar contente em toda e qualquer situação, porque quem me fortalece, ele finaliza dizendo, né? As pessoas gostam muito desse verso, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas as pessoas não sabem o que está, elas não olham o que está escrito antes, né? Certo. O que está escrito antes é isso, Paulo dizendo, olha, eu sei estar feliz, eu sei os Filipenses, né, que ele está falando. Isso, então ele fala, olha, eu sei viver em toda e qualquer situação, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, posso o mesmo passar, Deus, posso passar exato. Isso, né? O mesmo Deus que fortalece na bonança, sim, é o Deus que fortalece na escassez. Sim. E Deus usa todos esses eventos para um fim proveitoso, né? Então, às vezes a gente tem alguns infortúnios na vida e a gente não consegue dar graças a Deus por aquilo naquele primeiro momento, né? Porque a gente não vê. Não vê motivo para dar graças naquilo, né? Tem até a história, né, que você estava falando, né, sobre aquele rapaz, né? Porque vamos ver o que ele vai agradecer. Como é que é a história? Então, eu ouvi essa história de um pastor americano. A gente estava numa cruzada no Brasil ainda, e esse pastor, há um tempo atrás, ele falou que existia um irmão numa igrejinha de uma zona rural, Estados Unidos e tal, que todas as vezes que o pastor dava oportunidade para alguém orar na igreja, esse irmão se levantava, orava e ele só tinha agradecimento a Deus para fazer. Sim. E a igreja ficava assim, intrigada com aquilo, sempre, né? Os irmãos ficavam intrigados, porque ele nunca pedia nada, ele sempre agradecia a Deus. E aí chegou um momento que teve uma semana, ficaram assim, sabe aquela semana chuvosa que chove todos os dias? Sim. Aconteceu isso naquela igreja, naquela localidade. Então, assim, isso dificultou a vida de todo mundo, porque eles não puderam trabalhar na roça, eles não puderam plantar, eles não puderam colher, não puderam fazer nada, porque aquela semana foi chuva todos os dias. Produtividade e numa lá embaixo. zona rural, as estradas de terra, né? Terra, né? De chão batido, a lama estava horrível, estava difícil para locomover. E aquele irmão, então, no domingo, se apresenta para orar. E os irmãos falaram assim, cochicharam um com o outro. Vamos ver o que ele vai falar na oração hoje. O que ele vai agradecer. Sim. E aquele irmãozinho começou a orar dizendo assim, Senhor, eu te dou graças
porque nem todas as semanas são iguais a essa. Então, ele ainda conseguiu achar um motivo de dar graças a Deus. E é uma realidade, né? A gente, às vezes, não olha para o que Deus já fez, a gente olha para o momento presente, né? Já passamos uma vida de saúde, muitas vezes, e de repente temos um momento de enfermidade, que é natural, né? Mesmo que a gente não goste, que não aceite, mas passamos aí X anos bem, e de repente temos um momento da nossa vida que estamos passando por uma prova em relação à parte física, né? E a gente já, de repente, já se esquece, né? Senhor, te dou graça que eu já vivi muito tempo na bênção, já fiz muitas coisas, já viajei, já comi bem, né? Enfim, já caminhei, já andei, de repente alguma coisa, porque a pessoa não pode fazer alguma coisa que está impedido, né? Por causa de uma questão física, nós temos que agradecer sabendo que nós já tivemos grandes coisas, né? Meu Deus. Exato, então... Paulo mesmo, né, com a questão do espinho na carne, né? Sim. Ele ora a Deus e Deus não atende. O próprio Deus fala com ele, né? A minha graça te basta, né? Uau. Então a gente precisa voltar a nossa mente para isso, né, pastor? A gente né? A gente precisa ter um coração grato a Deus, né? Porque o coração grato, de fato, ele é uma mola, né? Mesmo que move, né? A mão de Deus, porque Deus se agrada de um coração grato, né? Sim. Deus se agrada daqueles que se contentam, né? Com aquilo que recebe de Deus. Então, a gente precisa aprender a ser grato, né? Porque no caso, o Salmo 100, ele fala isso, né? Celebrai, né? Você celebrar, né? Porque essa questão de nós termos um local para ir, né? Seja na sua casa. Às vezes você não tem o carro que você gostaria de ter, mas você tem um carro. Ah, pastor, mas eu não tenho um carro. Você pode ter uma bicicleta, sei lá. Sempre tem alguém que tem muito menos do que a gente. Uma comida, né? Enfim, uma roupa que a gente tem. Temos que ser gratos. Essa é uma chave. A chave para você se aproximar, para você estar mais presente do Senhor é a gratidão. O dom da vida que nós temos, o prazer de respirar, para a gente estar aqui, ó. Olha só essa luz que nós temos aqui, tem uma iluminação, temos a oportunidade de ter uma ferramenta que a gente pode chegar até você. Eu não sei onde você está, com certeza a maioria de vocês estão muito distante de nós e nós temos essa facilidade de ter essa conexão. Então isso é motivo de agradecimento. Tá? Eu tô lembrando aqui de uma época da nossa vida, eu, Carol, Sim. Que a gente... Carol é sua esposa, né? Minha esposa, exato. A gente tava trocando o nosso carro. Sim. Mas a gente vendeu o carro que a gente tinha. Sim. E a gente ainda não tinha achado outro carro e a gente precisava ainda capitalizar para inteirar o dinheiro que tinha vendido o carro mais antigo. Sim. Para comprar. Na verdade, a gente tinha uma Saveiro, né? Que Sim. só dava 2 pessoas, né? Sim. E a gente ainda não tinha filho, né? Não tinha filho. Ela estava grávida. Sim. Então a gente precisava de um carro maior, né? Então a gente vendeu aquele carro e assim, para esperar para mais próximo da gravidez, para mais próximo do nascimento do bebê, a gente comprar o outro carro. E a gente ficou a pé. E um amigo meu, quando eu comecei falando com ele sobre isso, ele falou comigo, olha, Ademilson, esse amigo meu, ele falou comigo, eu tenho... Um abraço, Ademilson, para você. Se você estiver me ouvindo um dia. Se ouvir a gente, Ademilson, um grande abraço. E muito obrigado, viu? Grato pela sua vida. Exatamente. Talvez ele nem lembre dessa história. Sim. Ele tinha um Chevette 69, Sim. que era um carro dele ir para a roça. Sim. Ele falou comigo, eu tenho um Chevetinho lá em casa que eu uso mais para ir na roça com ele. Mas é muito antigo esse aí, pastor. Peraí. Pois é. Vai escutando a história. Sim. Aí ele falou comigo, se você quiser eu te empresto ele até você comprar o seu carro. Sei. E aí assim, no primeiro momento eu relutei um pouquinho e tal, mas depois de 2 dias se deslocando a pé ou dependendo de ônibus. Sim. E tal, ele então, eu pensei, eu vou pegar o carro com o Ademilson. Sei. E 79, né? Eu falei 69, é 79. Sim. Então, eu fui e falei com ele, Ademilson, eu vou aceitar aquela oferta sua, rapaz, do Chevetinho, porque tá difícil de ficar a pé. Sei. E ele me emprestou, rapaz, o carro, ele
foi uma bênção na nossa vida. Um carro bem velhinho mesmo, mas estava funcionando. Sim. E aí, aquele carro serviu a gente tanto. Que benção, porque né? Olha, que gratidão, né? eu pude ficar, eu fiquei quase uns 6 meses com aquele carro dele Nasceu emprestado. menino? Nasceu? Não, quando estava próximo de nascer, a gente encontrou um carro para comprar. Que benção. Já tínhamos capitalizado o valor que a gente precisava para comprar aquele carro. E foi a época também que o Ademilson precisou do carro de volta. Sim. Então foi assim, foi tudo... Encaixou direitinho. Encaixou tudo. Então, assim... Grato a Deus, graças a Deus, louvado seja Deus pela vida do amigo que faz isso, louvado seja Deus por um carro, ainda que velho, que você tem para andar, porque você não está andando a pé, né? Sim. Então a gente precisa aprender a dar graças nessas situações, porque elas nos levam a valorizar as coisas, né, pastor? Sim. Quando você passa por uma situação assim, você valoriza aquilo que Deus coloca nas suas mãos. E então é também um fato, né, até que quando as pessoas não aprendem a dar graças nas pequenas coisas, dificilmente elas conseguirão coisas grandes. É o fiel no pouco e... Exatamente, é o que a Bíblia fala sobre você ser fiel no pouco, você vai ser fiel também no muito, né? Sim. Então a gente precisa ter esse coração grato e saber agradecer a Deus. Porque, por aquilo que ele coloca nas nossas mãos. Gente, né? dar graça quando tudo está bem é muito tranquilo, isso aí é moleza para qualquer um. Por exemplo, nós temos o nosso amigo, né? Eu posso chamar ele de amigo porque é uma pessoa que eu me identifico muito. O nome dele é Daniel, profeta Daniel, né? Ele recebeu um decreto, né, de morte, né? Porque você ser jogado numa cova dos leões, né, que com certeza estavam famintos, a sua morte estava decretada. Mas ele tinha, né, um propósito, ele tinha um costume diário, né, de orar, né? 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, e nessa oração dando graças. E mesmo depois dele sabendo dessa notícia, né, que tinha saído o decreto lá pelo rei Dário, né, que ele foi, como é que fala? Ele foi enrolado, né, para que fizesse aquele decreto, né, porque Daniel fazia isso 3 vezes ao dia, ele não deixou de dar graças. Está escrito na oração, está escrito, ele estava dando graças. Exato, como fazia antes, né? Como fazia antes. O interessante desse texto é isso, que ele manteve a vida de oração que ele tinha, mesmo diante de um decreto de morte, né? Para quem orasse a outro Deus, que não ao imperador, né? Que não ao rei, né? Sim, com certeza. Então, Daniel continuou dando graças a Deus. Então, acho que o segredo, né, de uma vida, de uma vida de satisfação, de uma vida de contentamento. A palavra melhor é essa. O segredo do contentamento é você saber dar graças por aquilo que você recebe. Exatamente, porque hoje, né, dado essa questão de mídia social, principalmente hoje, você dá muito importância àquilo que você não tem. Tá? Aquilo que você não tem é o que vale mais para você e não aquilo que você tem. Então eu sou grato, né? Sou grato sou grato pela idade que eu tenho, né? Sou grato pelo carro que eu ando, sou grato pela casa onde eu sou grato pela comida hoje, né? Tive a oportunidade de sair de casa agora há pouco, comi alguma coisa, uma comida quente, né? Que foi muito bom, né? Isso é muito bom, grato pela luz, né? Quantas pessoas hoje no mundo não tem luz, né? Não tem esgoto, né? Tratado. Nós sabemos que muitas pessoas no Brasil vivem em locais que tem esgoto a céu aberto. E clamamos a Deus para que isso mude, com certeza. Mas se você tem um chuveiro quente, a gente não presta atenção. Água, né? As pessoas, gente, é tão básico que às vezes a gente não dá graças a Deus por ter água. Você abre a torneira, rapaz. Dá para quem é um pouquinho mais antigo, como eu, né, que tomava banho de lata, né? A gente tinha um chuveiro, que ele não era um chuveiro, né? Ele era um balde, né? E embaixo tinha um chuveirinho assim, que era furadinho com prego, né? Você abria a torneirinha assim e caía, né? Aí você tinha que fechar aquela torneirinha, assim, ensaboar e depois, né? Usar. Exato, então eu sou grato. Na minha época também eu tirava água no poço, assim, ó, com a manivela. É gratidão, mano. Lembrando, até fazendo menção, né, que acho que hoje está fazendo 10 anos daquele evento de Mariana, né? Sim.
E 2015. exatamente. Uhum. E a gente ficou sem água. Rio na Doce, região né? Exato, na região do Rio Doce. As cidades por onde o Rio Doce passam, nós ficamos sem água potável. Sim. Então, ali a gente viu como que a gente tem um bem tão precioso que a gente muitas vezes não lembra dele, não lembra de dar graças a Deus. Sim. Uhum. Porque a gente viu como a falta d'água é terrível, né? Sim. Como que a gente complica a sua vida, né? Inclusive a gente, na igreja lá, a gente tinha uma irmã que tinha um poço artesiano na casa dela. Sim. E um outro irmão da igreja tinha uma bomba com aquele tonel, aquele reservatório, uma bombona, né? De guardar água. Sim. E a gente passou então a encher aquilo no poço e levar na casa dos irmãos e jogar na caixa d'água dos irmãos para ter... Nessa época que estava passando. Nessa época, exatamente. Fizemos isso uns 15 dias até assim eles conseguirem contornar a situação de água potável, né, e tudo. Isso nós estamos falando esses dias agora, né? Nós estamos falando, 10 anos é pouco tempo. 10 anos. Não é muito tempo. Então, assim, a gente precisa realmente aprender a dar graças a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Porque nos mínimos detalhes é Deus que nos abençoa, é Deus que nos dá. Então a gente precisa ter esse coração grato, né? Que Paulo fala, né? Eu tenho certeza que você deixa aí no seu comentário, quando você fizer, que eu tenho certeza que você vai fazer isso, deixe seu comentário o porquê que você é grato, né? Pelo que você é grato, pelo momento que você já passou, pelos filhos que você tem, né? Pela família que você tem, pela casa, né? Enfim, por tudo que o Senhor já tem concedido para você, pelo dom da vida, por tudo que tem realizado, pela profissão que nós temos. Eu dou graças pelo que eu sei fazer. Sim, eu dou graças pelo que eu sei ler, né? A minha mãe, ela aprendeu a ler depois de 40 anos de idade, tá? Então, até 40 anos de idade, ela não sabia ler, né? Ela ia para a parada de ônibus, esperar o ônibus e ficava pedindo para as pessoas para falar assim, ó, quando o ônibus ir para tal lugar que aparecer, você me avisa. Então, olha aí, ó, o privilégio, né, de você ter oportunidade, né? O privilégio da comunicação que você tem hoje, né? Antes, né? Ontem eu estava falando com as minhas irmãs, a gente estava falando no WhatsApp, vídeo chamada, né? Sim, olha aí, gente. Então, olha que bênção, né? A tecnologia, né? Sim. E aí a gente poder se comunicar, né, dessa forma. O próprio Facebook, o próprio YouTube, né, que a gente está usando aqui agora. Sim, ué. Ferramenta essa, né? Que ferramenta pra fantástica, levar a palavra, né? Para eu falar com você. A gente faz aqui o podcast, as pessoas assistem, as pessoas comunicam, mandam, comentam, né? Mensagem. Mandam mensagem. Então é uma bênção. A gente damos graças a Deus por tudo isso, né? Sim. Porque Deus tem nos dado essa bênção de vivermos tudo isso. Então o coração grato, como eu já disse, ele é a base do contentamento. E uma coisa interessante, pastor, é que as pessoas que não têm esse coração grato, elas estão sempre enfermas, né? Sim, amargas, né? Amargas, Sim. Enfermas na alma e, consequentemente, enfermas no corpo físico. Sim, isso passa. Porque elas nunca estão contentes, elas nunca estão satisfeitas. Não estão saciadas, né? Não estão saciadas. Elas, aquela coisa que o escritor de Provérbios fala, né? Da sanguessuga, né? Sim. Ela só sabe falar dá. Né? A sanguessuga tem duas filhas, tem né? Duas filhas e dá. Então, ela não tem esse coração agradecido, né? Então, o coração agradecido, de fato, ele é remédio, né? Ele é saúde para o corpo, ele é saúde para a mente e ele é saúde para todo o nosso ser, né? Então, a gente precisa cultivar isso, né? Muito bem, a ação de graças é uma atitude constante, né, de reconhecimento que tudo vem de Deus. Está escrito lá em Romanos, né? Dele e por ele. Por ele, para ele, né? São todas as coisas, né? Isso é uma coisa muito, como é que eu falo, muito bom de se falar, tá? Que a ação de graça é uma coisa, não é uma coisa de um dia só, é uma coisa constante, né? Constante. Em tudo, em todo tempo, né? Em todo tempo. Tempos que nós estamos de abundância e tempos que temos difíceis, né? Com certeza. Um exemplo são as temporadas, né? As estações. Tem tempos de flores, tem tempos de sol, né? Tem tempo de vento,
tem tempo de neve, no caso aqui, né? E tem tempo de que a produtividade baixa, né? Ela fica muito diferente. Então, isso, se você não tiver essa firmeza, se você não tiver essa visão de quem você é em Deus, você se torna uma pessoa ingrata, uma pessoa amarga, né? Isso aí é muito ruim para nós. Até nisso, né? Até nas estações a gente vê a sabedoria de Deus, né? Sim. Deus é tão sábio e perfeito que ele deu para nós estações, né? Ciclos, né, na vida. Então, imagina que, por exemplo, num lugar que é só sol, né? Um deserto, por exemplo. Sim. Você vê que não é um lugar de se Fácil viver, de viver, né? Não é um lugar fácil de se viver, é um lugar de extremos, né? Sim. Agora, você tem os lugares que tem estações. Eu vou aí, ó, por exemplo, um local que só tem neve. No caso, Também. lá na Sibéria, lá na Groenlândia, lá, enfim. Também não é fácil, né? E são Não é fácil. extremos. A vida Agora, se torna difícil. Se torna difícil. Então, Deus deu estações pra gente. Olha aí, ó. Né? No Brasil, que é um país tropical, Temperado, a gente né? é temperado, né? A gente não vê tão nitidamente as estações, mas ainda assim, Sim. agora Estação mesmo, das chuvas, né? Passou um período aí do meio do ano no Brasil, né? Um inverno, foi até um inverno atípico, né? Teve dias lá de temperaturas bem amenas, São Paulo né? teve até 0. Isso, então foi até um pouco extremo isso, né? Mas olha que bênção você poder ter estações, você poder ter ciclos na sua existência, na sua vida, para você viver, porque isso faz com que a vida se renove, né? Sim. Aí você passa o inverno, vem a primavera, né? O outono, verão, então, quer dizer, a vida vai se renovando nos seus mínimos detalhes, né? Então isso é bênção de Deus e a gente precisa também ver a mão de Deus em tudo isso e dar graças por isso, né? Ah, bom, então. Muito bem, pessoal. Então nós estamos chegando ao nosso finalzinho do nosso Parabolando Podcast de hoje. Estamos começando, né? Próxima semana também nós vamos falar um pouquinho sobre formas de praticar ação de graças. Tem muitas coisas que nós podemos fazer para darmos ação de graça, sermos gratos e, acima de tudo, ensinarmos, né, aquilo que nós temos aprendido, né, pastor? E essa é uma da bênção de dar graças pelo que o Senhor tem nos ensinado, Ele tem nos mostrado e o que nós temos vivido. Amém? Amém. Então o pastor Salomão vai orar por nós, né, por mim, por você, né, por ele também, com certeza. E é um momento de dar graça, um momento de gratidão, que esse mês de novembro nós estaremos falando desse assunto tão gostoso que precisa ser relembrado, tá? Precisa ser batido o martelo para que a gente não se esqueça disso. A Bíblia fala, né? Lá em Salmo diz, não podemos esquecer de quê? De nenhum dos seus benefícios. Dos seus benefícios. Para tá? conosco. E a gente tem muita facilidade, né? De esquecer, né? Deu um ventinho, pronto, já era, né? Verdade. Tá bom, pessoal? Falou, pastor? Então, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco. Sou grato pela sua vida. Amém. Gratidão por esse ambiente na qual nós estamos reunidos aqui, por toda essa estrutura que está aqui. Sim, é verdade. Porque ela é feita para adorar o Senhor, para levar a palavra. E quem é que recebe a palavra? Você que está nos ouvindo aí. Então, te dou graças pela sua vida. Estamos juntos sempre. Muito obrigado, pastor Salomão vai orar por nós agora. Pai, nós queremos dar graças ao Senhor. Como acabamos de dizer aqui, conversar nesses momentos, Pai, nós queremos ter um coração grato ao Senhor, porque são tantas bênçãos que a gente começou a falar aqui e temos tantas coisas ainda que a gente poderia colocar. O podcast seria realmente bastante longo se a gente começasse a pontuar aqui as bênçãos recebidas das suas mãos. Então, Pai, recebe o nosso coração grato, a nossa ação de graça, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão por tão grandes bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Amém. Nós louvamos, como o pastor já disse, por esse canal, por essas pessoas que nos ouvem, pelo nosso público, pela condição de fazermos esse podcast, pelo privilégio de termos aqui equipamentos, de termos toda a estrutura necessária. Nós louvamos ao Senhor. Eu louvo ao Senhor pela vida do pastor Juraci, pela dedicação dele com esse programa, por todo o seu empenho.
pela comunidade Logos aqui em Denbury. Eu louvo ao Senhor, Pai, pela vida de cada irmão. Eu louvo ao Senhor pelos patrocinadores que nos ajudam com esse programa. Sim, pessoas que investem no teu reino. Sim. Eu louvo ao Senhor pela vida deles. Eu louvo ao Senhor, Pai, por todas as condições que o Senhor tem nos dado de levar essa palavra ao alcance de tantas vidas. Amém. E eu louvo ao Senhor por todos aqueles que vão ouvir essa palavra. Que todos eles possam também parar um pouquinho e dar graças ao Senhor e pensar sobre aquilo que o Senhor tem feito na vida deles, aquilo que o Senhor tem providenciado para eles, e que cada um de nós possa ter o coração grato ao Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, nesse tempo que estamos aqui, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Concordo com essa palavra. Amém? Amém. Então, tamo junto. Senhor abençoe vocês mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.